A escrita espelhada. A escrita espelhada ela é mais comum do que podemos imaginar. Ela acontece sobretudo nos primeiros anos de aprendizagem infantil e na maior parte dos casos é um erro comum. Mas o que é? É quando a criança inverte o sentido da letra ou do número. E por que isso ocorre? Porque para a criança a letra é como se fosse um objeto e para ela não faz sentido ter um lado correto. Ela enxerga apenas como um objeto. Como assim? Eu tenho aqui, por exemplo, quem nunca viu a criança calçar o sapato da forma errada, né? Ela calça o sapato ao contrário. Por que isso acontece? Porque para a criança, ela sabe que isso aqui se trata de um objeto que ela precisa usar nos pés, mas ela não prestou atenção aos detalhes. Ela não prestou atenção que, por exemplo, o adulto não ensinou para ela que existe um sentido correto para que ela calce esses sapatos. E isso a gente vai ensinando aos poucos para a criança. Então a criança enxerga o objeto tal como ele é, mas não observa as suas características, porque são aprendizagens que são ensinadas posteriormente. A criança, portanto, ela enxerga a letra como se fosse um objeto. Ela vai decorar o traçado da letra, mas ela não vai prestar muita atenção no sentido. Isso pode acontecer com a letra P, por exemplo. Ela pode confundir o P com o D, o P ou o D com o Q e também com o B. Esses são os erros, alguns dos erros mais comuns de escrita espelhada. São essas 4 letrinhas. E se nós observarmos, o traçado é muito igual, o que vai mudar é o sentido. Então, como que a criança enxerga? Aqui nós temos uma cadeira. Para a criança, isso aqui é uma cadeira. Se eu virar de lado, continua sendo uma cadeira. Se eu virar de cabeça para baixo, continua sendo uma cadeira para a criança. Então, observem que é isso que é a escrita espelhada. Eu virei ao contrário, continua sendo uma cadeira. Então, para a criança, qualquer forma que ela escrever, ela vai achar que está correto, porque para ela a grafia, né, a parte da escrita está corretamente. E cabe ao adulto ensinar para ela posteriormente o sentido correto, dando algumas pistas para que ela memorize essas situações. Mas não acontece somente com essas letras, pode acontecer com a letra B, com o D também, porque a criança vai aprender o traçado, mas ela pode confundir a direção da letra. É bem comum também a criança sempre confundir o número 3 com a letra E. Você já deve ter visto, presenciado isso. Quando é que eu devo me preocupar com a letra espelhada? Eu devo me preocupar quando essa criança já está com 9, 10 anos. A partir dos 9 anos eu já tentei todas as estratégias, já tentei de toda forma ensinar essa criança e ela continua fazendo a letra espelhada. Aí eu posso ter um indicativo, uma avaliação com algum especialista que pode me dizer se essa criança tem dislexia ou não, ou se tem algum outro problema ou transtorno de aprendizagem. Mas assim, o que eu quero deixar dito aqui nesse vídeo é que é comum para as crianças no início da alfabetização fazerem a inversão da escrita das letras.